Boa noite a todos. Eu quero colocar nessa noite, que o Senhor Jesus possa tocar em todas as mulheres que vão acompanhar essa oração, como no Instagram, no Facebook. Eu quero pedir que o Senhor Jesus possa estar tocando em todas as mulheres que vão acompanhar essa oração. Senhor Jesus, toque em todos nessa noite, como homem, como mulher, padre, bispo, que vão escutar. Que Jesus possa tocar nessa noite pessoas que participam dentro do grupo de oração. Gente, eu quero compartilhar uma pequena palavra de Coríntios 1:2, versículo 9. Coisas que nem o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem o coração humano imaginaria, tal são como os bens que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. E nessa noite Jesus tem preparado coisas maravilhosas. Nessa Semana Santa, que você possa ser tocado através dessa palavra agora, que o seu coração possa encher da verdade do Espírito Santo, que o seu coração possa encher da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus, que é a Bíblia, que é o próprio Jesus que nós alimentamos nessa Semana Santa, que é quinta-feira. Que Jesus possa curar todas as nossas fraquezas, Senhor, nessa noite, para que possamos ser libertos de todas as coisas malignas, que só a Tua Palavra, Senhor, que nos liberta nessa noite, Jesus. Só a Tua Palavra, Jesus, Tua força, Tua graça, que nós precisamos da Tua maravilha nessa noite, Senhor Jesus Cristo. Nós necessitamos da leitura da Tua Palavra, da meditação da Tua Palavra. Se a gente tem a Palavra de Deus, a gente ora dia, a gente abrir a Palavra de Deus, deixar o Espírito Santo falar dentro do grupo de oração, dentro do coração de vocês nessa noite. Quero colocar a Jane nessa noite, quero colocar a Mariana Conrado, a mãe dela, Jesus, que precisa de oração. Assim como ela reza por mim, estou rezando por todos, colocando ela, o marido ali da Giseliane, Senhor, que usa teu presente, toca nele, Jesus. É o Senhor que vai tocando na Zélia, na Marlene, o casamento da Marlene, Senhor Jesus. O marido está muito frio, Senhor, misericórdia. Toca, Senhor, nessa noite, Senhor. Toca na Patrícia, que sente coisas pelo corpo, dores, Senhor. Vai tocando, Jesus, nessa noite. O Senhor está tocando no Haroldo nessa noite. Toca, Jesus, no remédio que ele está tomando. Coloca ele nas tuas mãos, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aonde a mulher dele também é uma mulher de oração. Toca, Senhor. É o Senhor que vai tocando agora. É a palavra do Senhor que vai enriquecendo os nossos corações, nossa vida. Porque nós começamos a colocar todas as pessoas no colo de Jesus. Nessa noite eu peço por você, Joelza, que tem ido no médico. Às vezes você sente dores pelo corpo, Às vezes as pessoas sentem dores pelo corpo. Como de madrugada, eu olhava para uma pessoa de madrugada, mas eu sei, Giseliane, que essa pessoa, em nome de Jesus, a pessoa estava sentindo dor. Foi naquela hora que Jesus curou a dor daquela pessoa. Era uma dor nas costas. Eu quero colocar você, mulher, nessa noite, para a honra e glória do Senhor Jesus. Toca, Jesus. Jesus, toca, Senhor, nesse casamento. Toca nesse homem, Jesus, que traiu a mulher. Toca, Senhor Jesus Cristo. Eu peço nessa noite, Jesus. Quero colocar, Jesus, nessa noite, a mãe do Osvaldo, a Maria Rita da Conceição, Jesus. Liberta ela, Jesus, desses palavrão dentro de casa, Espírito Santo de Deus. Toca, Jesus, no Osvaldo Silva, na José Gomes da Silva, Frei Osvaldo, Frei Fábio, Rosinaldo Batista, Batista da Silva. Toca, Jesus, quantas pessoas, Jesus, estão sofrendo. O Senhor também toca num homem que
que sente dores fortes na barriga. Em nome de Jesus Cristo, vai tocando, Senhor, nessa noite. Eu suplico o seu perdão, Jesus, nessa noite, por todos nós, por mim, pelas de vocês. Toca, Jesus. O Senhor toca no homem que às vezes ele sente muita dor de coluna nessa noite. O Senhor está tocando a coluna desse homem. Você vai vir para tabela. Toca, Jesus. Eu quero que Jesus abençoe todas as pessoas que estiverem acompanhando no Instagram essa oração. O Senhor toca em várias crianças, mãe, dentro desse grupo de oração, dentro do Instagram, dentro do canal de YouTube. São várias pessoas que estão sendo tocadas nessa noite, Jesus. A oração é simples. Eu não preciso fazer muitos seguidores, não. A minha oração, ela vai direto na alma, porque é Jesus, Ele que dá o dom, Ele que cura, e a fé de vocês. Tem muitas pessoas que oram. Nossa, eu quero ter um monte de seguidores. Eu não quero ter um monte de seguidores, não. Eu quero ter Jesus dentro do meu coração. Eu quero ter vocês que eu estou colocando em oração. Por vocês que acompanham minha oração. Que Deus enriqueça todas as mulheres, homens e todos vocês que abrem. Quero pedir nessa noite, Jesus, vai tocando, Jesus, em ouvido de pessoas nessa noite. O Senhor toca no corpo da Joelza. O Senhor toca em todas as pessoas que estão dentro do grupo de oração nessa noite. Pessoas que têm inveja de você, né, mulher? Toca, Jesus. O Senhor que vai tocando agora. Pessoas que têm problema no olho. Pessoas que têm irritação no olho, que tem problema no olho todo. Toca, Jesus. Garganta, pessoas que vão operar, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus, no Creito. Toca, Jesus, na Zélia. Toca, Jesus, na Mariana Conrado nessa noite. O Senhor vai tocando, são muitas pessoas. O Tico. Toca, Senhor, nessa noite, Jesus. Eu peço pela Débora, que trabalha em caixa, no Felipe. Toca, Jesus, na Vanessa. Toca, Jesus, na empresa Alumínio 3A. Toca no Felipe, Senhor, nessa noite. O Senhor toca em pessoas que têm doença pelo corpo, pessoas que tomam remédio muito forte. O Senhor toca em você, né, mulher? Às vezes você não aguenta, né, mulher? Tanta coisa, mulher. Com seu filho, envolvido com outra mulher. A mulher não presta. Ô, Jesus, misericórdia, liberta, Senhor, nessa noite. Eu peço, Jesus, nessa noite, Senhor, liberta, Jesus. Eu peço, Jesus, nessa noite. Vai tocando, Jesus, na Rose Silva. Toca, Jesus, no Denis. Toca, Jesus, no Severino. Toca, Jesus, Edilson. Vai tocando, Jesus, na Rosana. Toca, Jesus, quantas pessoas estão com problemas. Toca, Jesus, no Francisco. O Senhor vai tocando, Jesus, em tontura. Coloque sua mão agora, Jesus. Toca, Jesus, toca nesse casamento. Toca, Jesus, agora na Rita Dourado, família da Ana Rita. Toca, Jesus, nessa noite. O Senhor vai tocando na Neide. Tem uma pessoa que está com a casa parada. O Senhor está tocando nessa noite. Para honra e glória, acredita que Jesus está visitando a tua casa nessa noite, mulher. Toca, Jesus, nessa noite, Senhor. Eu peço nessa noite, Jesus, a venda dessa casa. O Senhor toca numa pessoa que vende perfume, que vende perfume pela internet. Toca, Jesus. O Senhor vai tocando nessa mulher, Jesus, que sente dores na perna, Jesus. Toca, Jesus. Uma dores na perna forte, vai tocando, libertando, cicatriz. O Senhor vai visitando, Jesus, nessa noite. Toca, Senhor. Toca, Senhor Jesus, nessa noite, Jesus. Aonde toca no quem tem cachorro, animal, Jesus abençoe. Passarinho, Jesus abençoando, Jesus. Também nessa noite, Jesus, os cachorros, os animais, os cachorros que latem. Toca, Jesus, nessa noite. Toca, Senhor. É o Senhor que visita nessa noite. O Senhor visita a nossa casa nessa Semana Santa, Jesus, para que nós possamos entregar o nosso coração a Ti, Jesus. Toca,
Toca, Jesus, com teu sangue precioso. Vai tocando, Jesus. Dores no rim, Jesus. Cirurgias, Jesus, estão sendo marcadas, Jesus. Toca, Jesus. Pessoas com preocupação no coração, angústia, dores no braço, Jesus. Falta de ar, pressão alta, Jesus. Vai tocando, Jesus, agora. Nessa noite, Senhor. Vai tocando, Jesus. Vai tocando, Senhor, nessa noite. O Senhor toca numa mulher que está com a garganta seca. Toca, Senhor, nessa noite. Eu suplico, Jesus, pelo teu poder, Jesus. Vai tocando, Jesus, agora no coração dessa mulher. Mulher que sente angustiada, falta de não fazer nada, tanta preocupação, né, Zélia? Ô, Senhor, visita, Jesus, esse coração nessa noite, Senhor. Eu peço, Jesus, teu sangue toma posse, que Deus está tocando em você. Senhor, toca numa mulher que o cabelo dela está caindo, Senhor Jesus Cristo. Eu não sei, mas acho que ela vai me vir por tabela, Senhor, o cabelo dela está caindo, ela passou um produto. Toca, Senhor, nessa noite, Senhor Jesus Cristo. Deus está tocando em muitas mulheres que estão com esquecimento, não só mulher como homem. Toca, Jesus, nessa noite, Jesus, nesse grupo de oração. Toca, Jesus, na Diana. Toca nos administradores, Jesus, nos voluntários, todos do grupo. O Senhor toca numa pessoa que às vezes sente tontura, a cabeça gira. Liberta, Jesus, nessa noite, Jesus. Eu peço nessa noite o teu Espírito Santo. Pessoas estão pedindo emprego. Toca, Jesus, nessa noite. O Senhor vai tocando. Pessoas, mulheres que têm marido acamado na cama. Toca, Jesus, nessa noite. Toca no Araújo Barbosa, Senhor, nessa noite. No Jailson Oliveira, porta de emprego. Vai abrindo, Senhor, nessa noite. É o Senhor que vai tocando agora nessa noite. Toca já na casa do Oswaldo, Senhor, nessa noite. O Senhor está tocando numa mulher que ela tem um cansaço pelo corpo. Visita, Jesus. Jesus está tocando numa pessoa que sente medo de morrer. Toca, Jesus. O Senhor está tocando numa meretriz nessa noite. Você tem rebolado, né, nas internet. E Jesus te toca nessa noite, menina. Entrega a tua vida a Deus nessa noite. Em nome de Jesus. Como você sabe isso? É uma profecia, é um dom de cura, é um dom de libertação. Jesus quer te libertar, menina, nessa noite. Toca, Senhor. O Senhor está tocando numa mulher que tem um mioma. Toca, Jesus. O Senhor vai tocando numa pessoa que é uma mulher. Ela sente umas dores pelo corpo. O Senhor está tocando agora nessa mulher. Em cima de Deus, eu estou tocando em você que está com um monte de remédio, marcado cirurgia, remédio está tomando. Toca, Senhor, nessa noite. O Senhor vai tocando nesse homem que às vezes sente uma tontura. O Senhor toca num homem. Ei, não se masturba não, homem. Pelo amor de Deus, você é uma pessoa que reza. O Senhor está tocando nesse homem agora, num moleque ou num homem. O Senhor está tocando. Toca agora, Senhor. Liberta, Senhor. Às vezes a tentação vem. Faça confissão a Deus e o Padre. Amém? O Senhor está tocando numa coceira. Pessoas que têm coceira pelo corpo. Pessoas que sentem dores. Toca, Jesus. Pessoas que sentem febre. Garganta inflamada, tosse demais. Vai tocando, Jesus. O Senhor toca num homem que tem uma fieira no pé. Toca, Jesus, nessa noite. Jesus está tocando numa pessoa que sente arrepio pelo corpo. Liberta, Jesus, nessa noite. O Senhor está tocando um homem que vai vir por tabela, não sei se é um homem ou uma mulher, numa casa. A pessoa tem vindo frutos. Mulher, entrega na mão de Deus. Senhor Jesus, com teu sangue, liberta essa pessoa que vê esses vultos. Eu peço nessa noite, Jesus. Só o poder da oração para combater isso, mulher. Tá? Você que vê vultos, vai numa igreja, lá na Praça da Sé, Igreja das Almas.
E lá acende uma vela de segunda-feira, na Igreja das Almas, na Praça da Sé. Você não vai ver mais esse vulto, em nome de Jesus Cristo. E ofereça ao bom Jesus. Amém? Vai tocando, Jesus. Toca, Senhor, no Tico. Toca, Senhor. O Senhor está tocando numa mulher. É uma jovem. Ela está apaixonada pelo cara, mas o cara não está nem por ela. Menina, você se entregou demais. Não é assim não. Toca, Jesus. Nessa noite, Jesus. Vai tocando, Jesus. Pessoas que estão com problema sanguíneo. Toca, Jesus. O Senhor vai tocando, Jesus, nesse casamento. O Senhor toca pessoas que têm depressão. O Senhor toca no braço esquerdo. Vai tocando, Jesus, nessa noite, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas curas, Senhor Jesus, que aconteça, Senhor. Vai tocando, Senhor, nessa noite. Toca, Jesus, nessa noite. É o Senhor que vai tocando em você nessa noite, irmão. Ei, o Senhor está tocando num homem que ele escuta muito pancadão. E você é da igreja. Irmão, tem que escutar coisa da igreja em nome de Jesus Cristo. Renuncie a essas coisas. O Senhor está tocando num homem que ele bebe muito. Toca, Jesus, nessa noite. É uma intercessora pedindo pelo marido, Tatiana. Toca, Jesus, nessa noite. O Senhor vai tocando, Jesus, nessa intercessora. Toca, Jesus, nessa noite, que o Teu Espírito Santo venha purificar a nossa vida. Eu peço a misericórdia, Jesus, nessa noite. Toca, Jesus. Vai tocando, Senhor, nessa noite. Em uma situação difícil de uma mulher, vai tocando, Jesus. Vai restaurando, Jesus, essa jovem. Toque, Espírito Santo, nessa noite. Eu peço a presença do Senhor que vai tocando em todas as casas nessa noite, Jesus. Eu peço, Senhor, nessa noite. O Senhor toca nenhum homem que tem problema sanguíneo. Toca, Senhor, nessa noite. Falta de perdão, o Senhor vai tocando, Jesus. Toca, Senhor, nessa noite. O Senhor está tocando um homem que está com inflamação. Acho que é no intestino, o Senhor está tocando. Nenhum homem que usa fralda, seu laudo. Toca, Jesus, nessa próstata, Senhor. Toca, Senhor, nessa noite. Vai tocando, Jesus, nessa noite. Toca, Senhor. Quantas pessoas estão angustiadas. O Senhor toca em uma mulher. Ela perdeu a filha que estava na padaria de Covid. A filha morreu, mas ela tem uma saudade tão grande na casa, Senhor. Toca, Senhor. O Senhor toca em várias pessoas que perderam mãe de Covid. Oh, Jesus, misericórdia, sua mãe está no céu, uma intercessora. Toca, Jesus. O Senhor toca em pessoas dentro do grupo de oração que sente falta da mãe que partiu. Toca, Senhor, nessa noite. Toca, Jesus, agora eu peço nessa noite, Senhor. O Teu Espírito Santo vai tocando, libertando nessa noite, Senhor. Toca, Senhor, Jesus Cristo, nessa noite. O Senhor vai tocando em você, que às vezes sente uma dor de barriga. Toca, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está tocando em pessoas dentro do grupo de oração nessa noite. Toca, Jesus, em todos que estão ali, nosso Maldonado. Toca, Jesus, eu peço nessa noite que a palavra do Evangelho possa tirar todo o medo da nossa família, Senhor. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Pessoas que têm sentimento de vingança dentro do coração. É o Senhor tocando nessa noite, para a honra e glória do Senhor Jesus.
O Senhor toca em você, menina, que vai acompanhar minha oração pelo canal do Instagram, YouTube. Toca, Jesus, agora nessa noite. Com o teu poder, Jesus, eu peço nessa noite, Jesus, visita. O Senhor está visitando muitas pessoas, onde que a oração está chegando dentro da tua casa, dentro do teu ouvido. Abra nessa noite teu coração. Toca, Senhor. O Senhor toca numa pessoa que tem problema de intestino. Toca, Senhor. O Senhor toca também numa mulher que tem pedra no rins nessa noite. Toma posse que Deus está curando essa dor no rins. Toca, Jesus. Vai tocando, Senhor, nessa noite. Eu suplico nessa noite, Jesus, na força do teu poder, Jesus. Semana Santa, entrega a tua vida na mão do Senhor, menina. Renuncia essas baladas em nome de Jesus Cristo. Quero colocar a filha da Marlene. Vai tocando, Senhor, nessa noite, Senhor Jesus. Eu peço, Senhor. Obrigado, Jesus, pela cura, Senhor. Vai tocando, Jesus. Vai curando o nosso coração, Jesus. Pessoas que precisam ser perdoadas, Senhor, nessa noite. O Senhor está tocando em pessoas que sentem fumigação no corpo. Toca, Jesus, agora, nesse momento, Senhor. Eu peço, Jesus, o Senhor toque em mente. Pessoas estão com a mente cansada, esquecimento. Vai tocando, Jesus, nessa noite, Jesus. O Senhor está visitando casas onde sai briga, Jesus. Toca, Senhor, nessa noite. Toca, Espírito Santo, nessa noite. Eu creio no teu poder, Jesus. O Senhor está tocando agora. O Senhor está tocando em pessoas que têm doença pelo corpo. O Senhor está curando nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor toca nessa garganta. Toca, Jesus, nessa noite. O Senhor toca em ouvido de pessoas nessa noite. Toca, Jesus. O Senhor está curando agora, Jesus. E libertando pessoas que têm asma. Toca, Jesus, agora. O Senhor está tirando todo medo. Tem uma jovem que ela tem medo de cachorro. O Senhor está tocando nessa noite para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Pessoas que têm medo de ir no enterro, o Senhor também está libertando. Você que tem medo, toca, Jesus, leva todo esse medo. Pessoas que têm medo de pessoas que morreram, Senhor. Se vão me vir por tabela, o Senhor está tocando nessa noite. Vai tocando, Senhor, nessa noite. Eu suplico pelo teu poder, Jesus. Toca, Jesus. Eu peço a intercessão do Padre Pio nessa noite. Por você, mulher, que tem sentido angústia no coração. Toca, Jesus, nessa noite. Vai tocando, Senhor, nessa noite. É o Espírito Santo que vai tocando. Entrega a tua vida agora. Entrega esse medo na mão do Senhor Jesus Cristo, nesse Deus soberano, maravilhoso, esse Deus que não sabe que é falhar. Vai tocando, entrega o Senhor na tua mão agora nessa noite. Vai tocando, Senhor, nessa noite. Pessoas têm problema, pessoas têm medo da morte, vai libertando, Jesus. Pessoas têm medo de ir no cemitério, vai libertando essa noite, Jesus. Vai curando todo esse medo, Senhor, nessa noite. Colocando pessoas, Senhor Jesus, nessa noite. Pessoas estão desequilibradas na vida, Senhor. Vai libertando, Jesus. Pessoas estão afundadas na vício da bebida, Senhor, nessa noite. Toca, Senhor, nessa mulher que está pedindo pelo filho que está no vício da droga, Senhor. Vai tocando agora, Senhor. Toca, Senhor Jesus Cristo. Eu peço o teu sangue sobre essas pessoas nessa noite, Espírito Santo. O Senhor está tocando em pessoas que têm garganta inflamada nessa noite. Toca, Senhor Jesus Cristo. Toca, Jesus, nesse homem, nessa impotência desse homem agora. O Senhor está tocando um homem que está com a impotência fraca. Toca, Senhor, nessa noite. Toca, Senhor Jesus Cristo, nessa noite. Toca, Senhor Jesus Cristo. Vai libertando, Senhor, nessa noite. Eu peço toda a libertação na minha casa, na minha família. Toca, Senhor, na Lalinha, no Eizinho, Jesus. Toca na Manuzinha, no Cauã, Jesus. Na Dudinha, no Davi, no Marcos, no Lucas. Vai tocando, Jesus, agora, Jesus. Suplico no Cauã também. Vai tocando, Jesus, agora. Liberta, Jesus, minha família, Jesus. Toca, Jesus. O Senhor toca numa mulher. Às vezes você está na sala, sente uma tristeza profunda. O Espírito Santo está libertando você nessa noite. Toca, Senhor Jesus, que o Senhor está tocando em pessoas que comeram comida
Nessa noite, Senhor, toca numa pessoa que está com a boca seca. Visita, Senhor, nessa noite, pessoas que estão com a boca seca, Jesus. Toca, Jesus. Essa semana você passou mal, né, mulher? E você foi diante do Santíssimo. É lá que Ele estava te esperando, mulher. Glória a Deus. Amém? Isso aí, mulher. Mulher, não pensa não, quando eu estou na igreja eu rezo por todos. Eu coloco todos em oração na Santa Missa. A Giseliane está orando de manhã. Não pensa que ninguém ora por você, não. Todo mundo está orando por você. Amém, mulher? O Espírito Santo te toca nessa noite. Amém? Toca, Senhor Jesus Cristo. O Senhor toca numa mulher. Ela vai no banheiro e a urina dela, ela sente a urina doer. Toca, Jesus, na informação de urina. Mulher, consulta o médico. Em nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo cai sobre você nessa noite. Amém? O Senhor vai tocar em várias pessoas que vão acompanhar essa oração. Jesus abençoe a mãe de cada um, tio, pai, primo. Toca, Jesus, pessoas religiosas, feiras que vão escutar minha oração. Frei, Jesus, toca, Senhor, nessa noite. Visita, Jesus, a mãe do Osvaldo, que fala tanto palavrão, Jesus. Quebra, Jesus, todo pacto, Jesus, nessa casa que o inimigo tem afrontado. Quebra, Senhor, nessa noite. Por você que tem um filho, um neto, né? Que está bebendo muito. A mulher joga de porta para fora. Toca, Jesus, nele, Senhor. Vai tocando, Jesus. O Senhor vai libertando pessoas. Vai quebrando, Jesus, todo padrão de fumigação. Toca, Jesus, na Luzia Santana, na filha, abrindo porta de emprego. O Senhor vai abrir porta de emprego para as pessoas que estão pedindo. Em nome de Jesus Cristo, Jesus, eu peço a tua presença, Jesus. Nessa noite, Jesus, vai tocando em pesadelo, síndrome de pânico, Senhor, nessa noite. Visita, Jesus, a casa da Jane. Visita, Jesus, a mãe dela, Senhor, nessa noite. Visita, Jesus, a Joelza, Senhor. E todos do grupo de oração, Jesus, todos nessa noite, Jesus. Eu quero colocar o projeto Missão, Jesus. Visita, Jesus, nessa noite, Jesus. Eu suplico. Toca, Senhor, nessa noite. Eu quero pedir, Jesus, que o teu sangue venha tocar em garganta de pessoas. Põe a mão na garganta, fala, eu acredito que Deus está tocando. Deus está tocando nessa garganta que está inflamada, essa dor que você sente pelo corpo, essa febre, esse cansaço, essa vontade de não comer. Toca, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque o sangue de Jesus está caindo sobre todas essas pessoas. E o Senhor abençoe a tua noite. Seja uma noite maravilhosa. Obrigado, Espírito Santo. Eu te louvo e te agradeço. Amém?